lá ele encontra o refúgio, lá ele encontra a direção para a sua vida. Lá ele descansa, não fica com o seu coração perturbado. E para seguir a direção de Deus, nada mais é do que ter uma vida com Deus. Uma vida diária com Deus. Com certeza Deus falou com Isaac naquele dia, ele ouviu que ele tinha uma vida com Deus. Você pode até dizer assim, mas Deus não fala comigo. Mas o quanto nós temos procurado, temos corrido para a casa do papai. O quanto nós temos encontrado em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que realmente não vai te rejeitar nunca. Amado, é necessário que a gente venha ter sempre, diariamente, uma vida com Deus, para que ali nele Ele possa falar contigo diariamente, que Ele possa te orientar naquilo que você não sabe. Nós vivemos num mundo muito conturbado, cheio de incertezas, mas a grande certeza é a palavra do nosso Senhor. Quando nós meditamos na palavra de Deus, se abre o mundo para nós. Deus fala conosco. Deus nos dá a direção, Deus nos dá o caminho, nos dá o alimento necessário para cada situação, para cada dia, mano. E Ele vai prover aquilo que nós precisamos. O texto fala que aquela terra, aquele povo que obedeceu, Isaac obedeceu e ali eles foram abençoados. Aquela terra deu muito fruto, Isaac foi rico. E Deus continua falando que as gerações futuras também serão abençoadas pela obediência de Isaac. E amado, a Bíblia fala ali que era uma terra de deserto, seca, sem condições nenhuma de dar frutos. E Deus fez naquela terra de deserto produzir 100. Mas aquele povo foi rico. E amado, muitas vezes Deus quer nos provar no nosso deserto. É lá que Ele vai te dar a bênção. É lá que Ele vai nos dar a bênção para nossas vidas, para aqueles que obedecem Ele, seguem a direção dEle. Muitas vezes nós não queremos passar por deserto. Quem gosta de passar deserto aqui? Ninguém gosta de passar deserto. Mas é lá que Deus quer nos provar. Lá Deus quer ver a nossa perseverança. Aqueles que acreditam naquela promessa que Deus tem para a sua vida. E Deus vai prosperar nas nossas vidas. Mas para isso, amado, nós precisamos estar cotidianamente firme na palavra do Senhor. Ele que vai nos trazer o alimento que nós tanto precisamos. E nessa noite abençoada, irmão, então você pode abrir lá em Hebreus, olha, que Deus ele vivo e sempre falou com o seu povo. E sempre falou com o seu povo. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1, que diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos seus pais pelos profetas. E no 2 continua: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, e que constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo que também fez o universo. Deus continua falando conosco através do nosso Jesus Cristo para nossos dias, amado. Ele não nos abandonou. E quando Ele foi, Ele deixou o Espírito Santo para que nos ajudasse em todo o tempo, que nós não se sentíssemos abandonados. E Ele nos deu o Espírito Santo para que Ele está aqui no meio de nós, para nos abençoar, nos dirigir.
Mas para tal, amado, é quase que impossível não ter para ter essa bênção do Senhor, que nós venhamos estar sempre no esconderijo do Altíssimo. Que nós temos um Deus poderoso, que luta as nossas lutas. Ele batalha nossas batalhas lá no meio do deserto, amado. E você não vai morrer no deserto. É para você vencer, para você aprender, ser fortificado lá no deserto. É lá que você vai clamar para Deus e Deus vai interceder pela sua vida. Ele vai entrar e vai fazer aquela terra infrutífera frutificar. E você vai se alimentar daquela terra. Você e a sua geração futura. É isso que Deus quer dizer com essa palavra nessa noite. Ele não nos abandonou, o Filho Jesus, deixou o seu Filho Jesus para nós. Deus falava com Isaac, falava com Abraão. Mas Jesus nos deixou o livro aberto para a gente poder se comunicar com o Pai diariamente. Basta você se ajoelhar, se humilhar na presença do Senhor e buscar Ele todo dia para a sua vida. E nessa noite, amado, nessa palavra abençoada que Deus está nos dando, de nós vivermos sempre debaixo da sua graça, e também ter a confiança que a promessa de Deus, tem muitas promessas de Deus para a nossa geração. Aquilo foi uma promessa para Abraão, e ela continua prosperando hoje, amado. E ela é para aqueles que buscam Ele diariamente, que tem uma vida com Ele. Mas para tal, amado, nós precisamos ser obedientes. Não existe bênção de Deus fora da obediência. Quem quer desfrutar da bênção de Deus tem que andar em obediência. Na visita a Isaac, ele relembra a promessa de Deus sobre a vida de seu pai, que fala ali no versículo 5. Voltamos lá no versículo 5. Que diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. E sim, foi abençoado. Busque sempre, amado, a direção de Deus. Não abra mão da promessa de Deus. Não se importe se está demorando, amado. Parece que não vai dar certo. Não abra mão da promessa de Deus, obedeça a Deus, mesmo que pareça não valer a pena. A gente pode achar que não vale a pena obedecer a Deus. Isso a gente não selecionamos, nós temos essa de queremos selecionar aquilo que é importante. Isso não é importante, mas para Deus não tem algo mais importante e menos importante. Tudo é importante para Deus. Aquilo que muitas vezes pode parecer besteira para a gente, eu não vou incomodar Deus com isso, mas tudo que se refere ao Filho de Deus, ele é importante para Deus. Não vou. Deus tem outras ocupações no momento. Eu não vou pedir para Deus isso. E mas você pede de ser abençoado. Porque isso não é importante para Deus, você diz. Mas tudo é importante para Deus. E nessa noite, amado, culto da família, que você possa se alegrar com a palavra de Deus. Nesse culto de ação de graça, pela vida dos nossos pastores. E que eu tenho a certeza, amado, que ambos têm um modelo para as suas vidas: Jesus. O modelo do seu dia a dia, aquilo que Jesus deixou. Tenho certeza que a vida deles é regada pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, pastor Paulo, pastor Neuza,
e que aquilo que Deus tem derramado sobre as vossas vidas se transborda e que de uma maneira de distribuir para todos nós somos abençoados por ter vocês nas nossas vidas. E eu gostaria de, ainda para concluir, amados, abrir lá o livro de Provérbios, um livro da qual eu gosto muito e que eu trouxe essa palavra final aqui em homenagem ao aniversário do nosso pastor Paulo, hoje, da nossa pastora que também é aniversário dia 1º de setembro. E que Provérbios, amados, diz ali no Provérbio 17:1, diz assim: o melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Pastor Paulo, nessa noite, Pastor Pedro, nós temos a certeza que para conduzir uma família abençoada por Deus, seguindo os preceitos do Senhor Jesus, os modelos, que é o modelo, nosso modelo do Senhor Jesus, tenho certeza que na sua vida, que pouco importava, Pastor Paulo, um pouco de pão seco. Mas a sua vida estava tranquila, com a sua família, no cuidado com a sua família, aquilo que Deus te colocou no coração, que sob sua responsabilidade, como pai, como marido. Que mais valia um pouco de pão seco, mas a alegria de seguir a Jesus. E na certeza que Deus iria lhe prosperar para desfrutar do melhor, pudesse continuar desfrutando o melhor dessa vida. E da mesma forma, pastora Cleusa, em Provérbios 14, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Na certeza de esposa, pastora Cleusa, do lado do pastor Paulo, de conduzir a sua família, de sendo uma mulher virtuosa, seguindo todos os preceitos do Senhor Jesus, aquilo que Jesus lhe dá como mandamento de uma esposa virtuosa, para que juntamente com o pastor Paulo pudesse formar uma família abençoada e próspera em Cristo Jesus, para criar as suas filhas e para que as suas filhas também pudessem olhar para o pai e para a mãe como um exemplo e com uma presença viva do Senhor Jesus, porque tendo um